bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o seu like e, claro, comentar sugestões de novos vídeos, o que acham deste vídeo, questões, dúvidas, o que quiserem. Estejam à sua vontade, façam de conta que estão em casa. O tema de hoje eu irei-vos explicar e ensinar um bocadinho de como preparar e fazer um plano de atividades. Como eu já disse aqui logo quando expliquei a função do gerontólogo, eu também expliquei que fazer uma atividade não basta chegar ali e fazer só por fazer. Não, é preciso fazer um plano, é preciso fazer a atividade e é preciso fazer também uma avaliação dessa atividade. Quanto às avaliações, eu vou fazer outro vídeo só sobre isso. Hoje vou-vos explicar quais os passo a passo, quais são os termos que devem ter um plano de atividades para que seja assim uma coisa toda XPTO e para que tenham uma boa nota, que estejam a estudar ou que estejam a trabalhar, terem boas atividades e um bom plano feito e um trabalho muito bem organizado. Por isso, vamos lá. Para fazer um plano de atividade daqueles todos XPTO, como eu já disse, tem que ter 13 passos. Primeiro, designação da atividade, ou seja, a atividade pode ter um nome e uma breve explicação do que é uma atividade, o que é essa atividade. Como, por exemplo, toca a pensar um jogo de estimulação cognitiva. Assim, um exemplo básico. Caminhadas. Estimulação motora para os idosos. Assim, uma coisinha breve. A atividade pode ter um nome e depois explicar um bocadinho do que se trata essa atividade. Não ser só toca a pensar, o monopólio dos avós, ou o jogo do patinho dos avós. Não, é a essência também da atividade. Como eu já disse, toca a pensar, um jogo de estimulação cognitiva. Ponto. Está feito. O segundo passo. Fundamentação teórica. Porquê? Uma vez ou outra podem fazer uma atividade em que seja só por fazer, só porque gostam, ou só porque acham divertido, ou só porque criam um momento diferente para os idosos. Ok? Nada contra. Mas uma atividade, para ser bem feita, tem que ter uma fundamentação, tem que ter um porquê. Pegando ainda no exemplo do jogo do Toca a Pensar, um jogo de estimulação cognitiva. Nós, para fundamentarmos essa atividade, para percebermos até que ponto ela é boa ou não para os nossos idosos, temos que ir buscar artigos, citações científicas que comprovam o bem que faz a estimulação cognitiva nos nossos idosos, o bem que faz uma caminhada para os idosos. Não é só, vamos caminhar só porque sim, só porque a televisão diz que faz bem. Não, nada disso. Temos que ir buscar artigos, temos que ir buscar referências, temos que ir buscar citações e fundamentar o porquê que aquela atividade, que aquela ação fará de bem e para o bem dos nossos utentes. Aos nossos idosos, não é? Isto de usar o termo utente. Terceiro passo. Identificação dos álbuns, dos beneficiários, dos participantes. Isto porquê? Porque uma atividade não quer dizer que seja para todos os idosos daquela instituição, do centro de dia, do apoio, do lar, seja o que for. Não quer dizer que aquela atividade seja boa e específica para todos. Os exemplos das caminhadas. Obviamente, eu não vou pôr um acamado a fazer uma caminhada. Não tem o seu sentido, não é? Porventura, alguém que esteja na cadeira de rodas e dar um passeio, espalhe-se a cabeça. Os objetivos dessa caminhada para essa pessoa serão outros para aqueles que conseguem andar ainda bem, não é? Por isso mesmo, as atividades não quer dizer que sejam para todos os idosos. Pode ser, por exemplo, uma atividade de leitura que seja para aqueles idosos que sabem ler. Como pode fazer uma atividade de pintura que seja para aqueles idosos que não sabem ler. Estão a perceber um bocadinho este conceito e não é nem discriminação, nem nada disso, não fazer uma atividade que abranja todos os idosos e só um grupo específico. Nada contra, porque há atividades que dão para uns, ou dão para outros, ou para todos.
E é neste ponto, identificação dos alvos, beneficiários ou participantes, que devem descrever a quem aquela atividade se destina. Outro ponto, o quarto ponto, identificação das necessidades ou oportunidades. O que isto é? Quando eu estagiei, quando eu fiz o meu estágio numa instituição, numa EPSS, eu tive que fazer uma análise SWOT. Uma análise SWOT, eu posso fazer um vídeo só acerca disso, é identificar os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças daquela instituição. Ou seja, vou só abrir assim um bocadinho o caminho, ou seja, há pontos que nós podemos mudar naquela instituição, que são modificáveis, como há outros que não são, como por exemplo o aumento da população idosa. Isto nós não temos qualquer tipo de controlo sobre esta situação, sobre este ponto, mas há outros que nós temos. E é precisamente estes pontos que nós podemos tirar benefício e fazer uma atividade sobre isso, não é? Ou seja, sei lá, necessidade de uma boa alimentação. Podemos contactar um nutricionista, podemos fazer um dia de alimentação onde desde o início até ao fim haja alimentos considerados saudáveis e fazer uma atividade sobre isso. Ou seja, há necessidade de fazer uma alimentação saudável, vamos fazer uma atividade sobre isso. E é a necessidade que vamos meter aqui neste ponto. Acho que deu para perceber um bocadinho o que é que isto é. Quinto ponto, objetivos específicos. Os objetivos específicos mesmo para aquela atividade. E quando eu falo em específicos, é mesmo específicos. Por exemplo, contribuir para a participação social de 50% dos participantes. Ok? É mesmo esta especificidade que aqui pede. Porquê? Depois vamos ter as estratégias. E o que são as estratégias? Mediante estes objetivos, por cada objetivo específico que nós temos que descrever a estratégia que temos para conseguirmos ter sucesso em cada um dos objetivos específicos. Muito simples. Contribuir para a participação social em 50% dos participantes, porque a atividade vai ser em grupo, porque vão ter que responder a uma questão, porque vão ter que formar equipas, porque vão trabalhar aos pares, por aí fora. Estão a perceber? Se não perceberem, já sabem, comentem. Sétimo ponto, descrição sumária da atividade. Aqui vão descrever sumário, mas também de forma a que todos os pontos essenciais daquela atividade estejam aqui descritos, para que quem for ler perceba o que é a atividade e possa pegar neste plano de atividade e possa também ele fazer uma atividade sem ter qualquer tipo de dúvidas. Oitavo ponto, recursos. Aqui estão englobados recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros. É mesmo isso. Recursos humanos, quantas pessoas, e não estou a falar de quantos idosos vão participar, não. Quantas funcionárias vão precisar, se vão precisar de alguém de fora, se vão precisar de voluntários, essas coisas todas. Materiais, o material todo que vão necessitar para fazer aquela atividade, e financeiros, mais ou menos quanto custam ou quanto gastaram com cada material para fazer aquela atividade e depois o custo final dessa mesma atividade. Nono ponto, calendarização. Isto porquê? Uma atividade, quando é de estimulação cognitiva, por exemplo, ou de estimulação motora, não tem logo o seu sucesso logo na primeira sessão. Não, minha gente. Eu costumo dizer, para arranjar os dentes, põe-se um aparelho no mínimo 2 anos. Para aquilo ficar ali a trabalhar, porque não é, estala-se os dedos, já não ia para a noite. E uma atividade deste gabarito é igual. Ou seja, não basta uma sessão, ou 2 ou 3, para ter o efeito desejado. É preciso trabalhar, fazer. Claro que não é preciso ser sempre a mesma coisa, há várias atividades de estimulação cognitiva, há várias atividades de estimulação motora, há várias atividades para contribuir para a participação social, há inúmeras atividades
para os nossos idosos. E é mesmo isso. Por isso, a calendarização é isso mesmo, é uma espécie de calendário de datas em que se vão fazer essa mesma atividade, ou por exemplo, a atividade dos fatos de carnaval. Vamos preparar o carnaval, vamos fazer os fatos de carnaval. Ok, vamos começar por onde? Aí neste calendário vocês vão pôr a primeira parte, vamos desenhar os fatos. A segunda parte, vamos ver os materiais. A terceira parte, vamos recortar os tecidos. A quarta parte, vamos cozer os tecidos. A quinta parte, vamos decorar, ornamentar os tecidos. E por aí fora, é mesmo isso, é fazer tipo um calendário de como iremos fazer todos os processos, todos os passo a passos para o sucesso daquela atividade. Ponto número 11. Não, ponto número 10. Faltei aqui um. Indicadores de sucesso ou resultados esperados. Vocês lembram-se que nos objetivos específicos nós tínhamos que pôr mesmo aquilo especificamente, ou seja, contribuir para a participação social em 50% dos participantes. Aqui vão meter o que esperam de resultados nessa atividade. Se esperam realmente alcançar aqueles 50% ou podem meter que esperavam somente 30% de participação social. Se ao mediado quando fizerem a avaliação da atividade tiverem 35%, a atividade foi um sucesso, apesar de terem querido em cima 50% de participantes. Não sei se estão a perceber. É uns indicadores de sucesso que vão dizer-nos se a atividade teve o sucesso pretendido ou não. Mesmo que em cima houvesse uma esperança, uma estimativa maior. Mas é este ponto aqui que vão realmente dizer se a atividade teve o sucesso por nós esperado ou não. Ponto número 11. A avaliação da atividade. A forma como vão avaliar aquela atividade. Seja por Mini-Mental, seja por índice de Lawton, seja por grelhas de observação, seja por índice de Bertel. Não importa. O que for, é aqui que vão meter. Depois vou fazer um vídeo só sobre isto e explicar um bocadinho estes métodos de avaliação um por um e se quiserem podem deixar já nos comentários algum que queiram que eu faça referência para tomar isso em conta. Por último, ponto número 13, referências bibliográficas. Se bem se lembram, em cima, no ponto número 2, tivemos que fazer uma fundamentação teórica para enaltecer este nosso plano de atividades. Ou seja, tiveram que ir buscar fontes, certo? Por isso mesmo, é nas referências bibliográficas que vão meter as fontes em que se basearam para fazer esta atividade. E pronto, e é isto. Espero que vos ajude, quer sejam estudantes, quer já estejam a trabalhar, porque fazer uma atividade é como eu vos digo, não basta só chegar lá, fazer a atividade e vir embora. Não, fazer uma atividade dá muito trabalho, é preciso fazer um plano, é preciso fazer a atividade, seja ela cumprindo, seja ela aquele calendário todo, pode ser só um mês, pode ser 2, pode ser 3, pode ser um ano, não importa. E depois, no fim desse plano de calendarização, tem que se fazer uma avaliação dessa atividade. E só aí é que podemos dizer que aquela atividade está feita e realizada com ou sem sucesso, não importa. O importante é fazermos as coisas para que tudo corra pelo melhor e sempre fazer bem. Fazer sempre bem as coisas é o mais importante de tudo. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida? Já sabem, comentem. Beijinhos!